Meditações de Marco Aurélio. No livro, Marco Aurélio desenvolve 12 capítulos, os quais são também chamados de livros. Cada um dos livros tem um enfoque em um diferente conceito do estoicismo. Até mesmo na introdução, ele enfatiza a necessidade de gratidão, importante conceito estoico. Ao decorrer do vídeo, entenderemos como as reflexões de um imperador romano do século II podem ser fundamentais para administrar uma empresa de sucesso. Livro 1. Nesse livro, o imperador estoico traz agradecimentos a seus familiares, mestres, e até mesmo deuses, os quais ele considera terem lhe passado ensinamentos valiosos para a sua vida, e tudo o que ele sabe. Essa gratidão ao aprendizado mostra o quão importante é estar aberto a novas ideias, e o dever de recompensar alguém que tornou seu caminho para o sucesso mais curto. Marco Aurélio descreve cada um desses ensinamentos, e como eles o ajudaram a viver uma vida mais virtuosa e gratificante. E explora mais a fundo como conquistou cada uma dessas características de modo a aconselhar outros a buscá-las também. Livro 2. No segundo livro, o imperador reflete sobre os seguintes pontos da filosofia estoica: viver de acordo com a natureza, aceitar as coisas como são e não resistir à ordem natural das coisas, aceitar as adversidades. Em vez de lutar contra as dificuldades, devemos aceitá-las como parte da vida, encontrar a tranquilidade interior. Em resumo, o livro 2 nos convida a adotar uma abordagem pragmática e realista para viver com sabedoria e serenidade diante dos desafios da existência. Livro 3. Nessa terceira parte, o imperador reflete sobre a efemeridade da vida e a importância de se viver bem com isso. Ele discorre sobre aceitar as mudanças ao longo do tempo e se adequar a elas, buscando sempre excelência e responsabilidade no processo. Livro 4. Já na quarta parte dessa filosofia estoica, Marco retrata mais sobre sua relação com a virtude e a razão. Ele reflete sobre como viver uma vida de gratidão e sabedoria, para resolver impasses morais e atender nossas responsabilidades cívicas. Livro 5. Nesse livro, há reflexões que oferecem uma abordagem de sabedoria e equilíbrio tanto para a vida cotidiana quanto para a gestão, fundamentada na autodisciplina, na aceitação, na virtude e no foco no presente. Marco Aurélio aborda temas como a importância de controlar os impulsos e incentiva a diligência no trabalho, bem como a gestão consciente de recursos, princípios esses que são aplicados à administração até os dias de hoje. Ele também reforça a natureza efêmera da vida, encorajando a não se apegar excessivamente às coisas materiais e a aceitar a inevitabilidade das circunstâncias. Ele encara a virtude e a aceitação do destino como fonte de verdadeira felicidade, ajudando no desenvolvimento pessoal e empresarial, promovendo a resiliência e a adaptabilidade. Livro 6. Essa parte trata da importância da fidelidade aos princípios morais, da valorização da virtude, da efemeridade dos bens materiais e da vida. Ele enfatiza a necessidade de buscar o valor intrínseco das coisas, e considera o bem comum como chave para a felicidade. A busca pelo equilíbrio emocional e o bom convívio são elementos destacados para uma interação harmoniosa com os outros, o que é muito relevante na administração empresarial e na gestão de pessoas. O autor adverte a ter cautela com os competidores e encoraja a superação das limitações. Além disso, sugere a persistência, a flexibilidade de pensamento e a divisão de tarefas como estratégias para alcançar a verdade e a eficiência na resolução de problemas, aplicáveis na gestão de negócios. Livro 7. Nesse ponto, Marco Aurélio entende e enfatiza que as duas únicas coisas verdadeiramente boas e que podemos focar são a sabedoria e a virtude. Ou seja, precisamos nos esforçar o máximo para adquirir conhecimento e seguir virtuosos até o fim da vida, por piores que sejam as circunstâncias.
Essa ideia está ligada com as dificuldades de gerenciar, impostas pela grande responsabilidade do cargo. Ele também explica um dos principais conceitos contidos no estoicismo, que é o controle dos sentimentos e reações. Essa ideia consiste em reagir de forma tranquila, por mais desastrosa que for a situação. Esse tipo de comportamento faz com que os líderes tomem melhores decisões, de forma mais racional e ética. Livro 8. Seguindo a ideia de adquirir conhecimento do último capítulo, um conceito anterior muitas vezes citado pelo filósofo é revivido. Ele fala sobre o autoconhecimento e como devemos encarar nosso próprio fim. A natureza da morte é explicada de modo que sua inevitabilidade nos obriga a viver cada dia, como se fosse único e último. A famosa frase em latim, carpe diem, cunhada 2 séculos antes, descreve de forma categórica a mortalidade de Marco Aurélio. Atualmente os maiores CEOs do mundo passam a ideia de imparáveis e incansáveis. Essa condição, segundo Marco Aurélio, acaba impedindo o ser de atingir seu potencial, pois pouco tempo sobra para os prazeres da vida. Obviamente ele diz que não se deve abdicar de seus princípios e virtudes, para se divertir. Livro 9. Neste livro, o autor aborda principalmente questões de cunho ético, opondo-se a mentiras, corrupção e injustiça. Ele argumenta que a injustiça não se limita apenas a ações diretas, mas também inclui a omissão. Nesse contexto, no ramo empresarial, é notório que as organizações que possuem medidas preventivas de redução de riscos e que demonstram responsabilidade social, agindo de maneira ética e correta, desenvolvem alta confiança e credibilidade entre seus clientes, resultando em desempenhos mais satisfatórios para o negócio. Marco Aurélio também enfatiza a importância do controle emocional e do autodomínio, além da necessidade de priorizar a objetividade nas decisões, resistindo a influências externas que possam comprometer a eficácia das escolhas estratégicas. Além disso, no capítulo, é destacado a inevitabilidade da mudança e a necessidade de adaptação, que pode ser aplicada às condições dinâmicas do mercado, tecnologia e legislação, que torna necessário a flexibilidade para impulsionar o sucesso a longo prazo. Por fim, o autor também discute a tendência natural das coisas para se agruparem com outras semelhantes, também observada em indivíduos dentro de uma organização, que se conectam com outros com quem dividem características ou interesses semelhantes. Livro 10. No 10º livro, é ressaltada a importância da concentração de esforços e atenção em cada aspecto de uma atividade para alcançar resultados satisfatórios, o que pode ser relacionado com a eficiência da divisão do trabalho. O autor também destaca a necessidade de resistir à influência negativa, mantendo uma postura benevolente, o que pode ser associado com os princípios da gestão de stakeholders e a liderança ética. Outro ponto crucial abordado é a necessidade de liderar pelo exemplo ao estabelecer regras para si antes de impô-las aos outros, destacando a importância da integridade pessoal na liderança. O autor enfatiza ainda a importância de ter um objetivo claro e alinhado com o bem-estar da comunidade, refletindo o conceito de responsabilidade social corporativa e o impacto das ações organizacionais na sociedade. Esses princípios fundamentais são essenciais para promover a coesão, eficácia e sucesso a longo prazo das empresas. Livro 11. Em geral, Marco Aurélio retrata 3 temas principais: a alma racional, a relação entre alma e corpo e, por fim, a vida social. A visão de Marco Aurélio sobre a alma racional, como alicerce para uma vida virtuosa e eficaz, envolve os princípios fundamentais que incluem amor ao próximo, verdade, modéstia, autorrespeito, bondade e racionalidade. A adoção desses princípios é vista como a base para relações sólidas e uma mentalidade inabalável,
sendo crucial no contexto empresarial para estabelecer uma cultura organizacional coesa. Ademais, acoplado aos princípios essenciais, o filósofo propõe um modo de agir que assegura ao indivíduo a consonância com as vontades da natureza. Com relação à dualidade existencial entre a alma e o corpo, ele usa a metáfora de partículas etéreas e terrenas para representar a alma e o corpo, respectivamente. A alma, ou as partículas etéreas, tendem a ascender em direção ao divino, enquanto o corpo, ou as partículas terrenas, tendem a afundar em direção ao terreno. No entanto, é importante encontrar um equilíbrio entre esses dois aspectos para alcançar uma existência plena e virtuosa. Já para a vida social, destaca-se a importância da harmonia na comunidade. O imperador propõe um método para lidar com ofensas, que inclui recordar o amor fraternal, reconhecer diferentes perspectivas, entender que ofensas podem ser não intencionais, e perceber o impacto das próprias ações. Marco Aurélio também enfatiza a efemeridade da vida, a importância da autoconsciência e do controle emocional, e a necessidade de perseverar na bondade. Ele vê a fraternidade humana e a preservação de laços sólidos como fundamentais para a construção de uma sociedade harmoniosa. Livro 12. Marco Aurélio, imerso em sua filosofia estoica, reflete sobre a natureza humana e a essência divina que governa todos os seres. Ele enfatiza como essa essência define os propósitos e responsabilidades individuais, fundamentando sua visão de mundo e ética. Além de preceitos filosóficos, ele oferece conselhos comportamentais como um guia para uma vida racional, visando o autoaperfeiçoamento e a harmonia social. Como um sábio mentor, ele compartilha sua sabedoria, enfatizando a importância de viver uma vida baseada na razão, virtude e busca pela verdadeira essência humana. A conclusão das meditações sobre a vida humana pode ser vista em três partes: a constituição física e espiritual do homem, a efemeridade da vida e conselhos para uma vida significativa. Ele enfatiza a distinção entre o corpo e o espírito, a importância de manter o espírito imaculado e a necessidade de aceitar a transitoriedade da vida. O livro também oferece conselhos sobre comprometimento, racionalidade e adesão aos princípios da alma, além de enfatizar a importância do autoexame e da reflexão sobre a relação entre corpo e alma. Em resumo, o livro oferece orientações para uma vida plena e significativa, baseada na compreensão da natureza dual do homem, na aceitação da efemeridade da existência e no compromisso com a busca da verdade e da harmonia espiritual. Conclusão. Em um mundo empresarial cada vez mais dinâmico e desafiador, as meditações de Marco Aurélio oferecem princípios e reflexões valiosas para líderes e gestores. Inspirado pela filosofia estoica, Marco Aurélio nos lembra da importância da sabedoria, ética e resiliência em nossas decisões diárias. Ao aplicar os princípios das meditações na gestão empresarial, podemos equilibrar emoções. Assim como o imperador romano buscava a serenidade interior, líderes podem aprender a lidar com pressões e desafios sem perder a calma. Além disso, a virtude estoica nos ensina a agir com integridade, mesmo quando enfrentamos dilemas complexos, o que induz o gestor a manter uma posição fiel aos seus valores. Por fim, aceitar o incontrolável é uma tarefa essencial, e assim como Marco Aurélio aceitava a natureza do universo, líderes devem adaptar-se às mudanças e incertezas. Portanto, que essas reflexões nos guiem na busca por uma gestão mais consciente, humana e eficaz. Obrigado por assistir. Nomes: Arthur Passerini Rossato, Enzo Melhado Cadamuro, Fernanda Chaide Kersevan, Lucas Ferreira da Silva, Maria Eduarda Fiore, Rebeca Felipe Silva. R.A. 11, 20, 22, 30, 6, 9, 1, 11, 20, 22, 30, 6, 2, 2,
11, 20, 22, 30, 2, 8, 3, 11, 20, 22, 30, 5, 5, 4, 11, 20, 22, 32, 0, 0, 4, 11, 20, 22, 30, 3, 3, 9.